A paz do Senhor, queridos. Sejam muito bem-vindos ao culto da vitória desta sexta-feira, dia 30 de outubro do ano de 2020. Chegamos aí, o finalzinho, o final do mês de outubro, e eu espero que você esteja aí super bem na sua casa, abençoado, que Deus possa estar protegendo a sua família, o seu lar, tá bom? Em nome de Jesus. Quero aproveitar e pedir a você para dar um like nesse vídeo, compartilhar com os seus contatos, tá? Para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem aqui no canal do YouTube da Paz Church São Gonçalo, tá bom? Hoje nós estaremos fazendo mais uma mensagem em cima da série Encontros com Jesus. Essa será a última mensagem neste momento, Lógico, se nós formos falar dos encontros com Jesus, nós vamos passar aqui um ano inteiro pregando dentro dessa série, mas nós vamos dar uma parada nela. Essa será a quarta mensagem e hoje nós vamos falar sobre o encontro com Jesus, com o jovem rico e com Tomé. Olha que legal. Nós vamos compartilhar com os irmãos dois encontros de Jesus em um só culto, tá bom? Então corre lá, deixa o seu like, compartilha o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Vamos agora louvar ao nosso Deus com o nosso ministério de louvor.
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém, queridos. Glória a Deus. Depois desse louvor tão precioso, tão abençoado, nesse culto da vitória, eu tenho certeza que Deus já está providenciando a sua vitória. Agora nós vamos fazer algo muito importante, nós vamos devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Inclusive, você pode fazer isso agora mesmo, usando o nosso QR Code, que está aparecendo aí na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular e você vai poder fazer uma transferência agora mesmo, ou se preferir, nos próximos dias, indo até uma agência bancária ou uma casa lotérica para devolver aquilo que, na verdade, pertence ao Senhor. Eu quero ler um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente aos seus mandamentos, que eu lhes estou lhe dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação no mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhes dará todas as bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará, dando-lhe muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gados e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. O verso 6 diz assim: Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Que promessa poderosa! Mas o que é muito importante entendermos que essa promessa ela está atrelada a um princípio. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós direcionamos toda a nossa atenção para aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Porque se você perceber, toda promessa ela está ligada a um princípio. Então vamos cumprir os princípios para que sejamos ainda mais abençoados por Deus. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus de promessas e o Senhor cumpre com todas as promessas. Nós queremos tomar posse agora de cada uma delas. Nós queremos também nos comprometer a obedecer os princípios que estão estabelecidos na Tua palavra. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor abençoe o Teu povo, que as Tuas bênçãos sejam multiplicadas sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Muito bem, queridos, estamos de volta agora para compartilhar a palavra de Deus. Encontros com Jesus. Hoje nós vamos ver 2 encontros nessa mensagem. O encontro de Jesus com o jovem rico e também o encontro de Jesus com Tomé, né? Então eu quero falar para você nessa noite: não saia de casa. Fala aí para quem está do seu lado: não saia de casa. Fique em casa, né? Não querendo copiar aí essa frase, mas eu quero dizer para você nessa noite: não saia de casa. Vamos então abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo, vamos ver aqui, 19, do verso 16 até o verso 22. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra ao teu pai e à tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E continuou Jesus falando com aquele homem, né? Com aquele jovem. Está aqui, ó. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se e ficou triste, porque tinha muitas riquezas. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, Senhor Deus, porque podemos ler a Tua palavra, e a Tua palavra é vida para os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem era esse homem? Quem era este jovem? Esse jovem, segundo nos diz a história, que encontrou com Jesus, Jesus estava assim, chegando em Jerusalém, junto com os seus discípulos, e ele chegou perto de Jesus e gostaria de saber de Jesus como que ele se tornava uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Se a Bíblia não diz o nome dele, a Bíblia não diz quem ele era, mas pelo que nós podemos ver, ele parecia ser um príncipe, um comandante, um governador. Ele não era um homem simples. Ele era importante na sociedade e, segundo nos diz o texto, ele possuía muitas riquezas, né? Ele queria falar, e ele falou com Jesus, né? Chegou e falou: bom mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Por mais que ele fosse rico, por mais que ele tivesse muito dinheiro e fosse um homem culto, ele não tinha a vida eterna em Jesus. E Jesus, conversando com aquele homem e sabendo o que ele queria, o que ele estava pensando, Jesus disse para ele: olha, você guarda os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. E aquele homem falou: olha, Senhor, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha juventude. Ainda me falta alguma coisa? Ele vivia uma vida de estudos da lei judaica. Ele era um homem que ganhava, não, mas que seguia, né, a sua vida, o seu dia a dia, segundo a lei judaica. Por isso eu falo para você nessa noite que ele não era um homem simples. Talvez um príncipe, um governador, um general, né? Agora, por que ele não seguiu a Jesus? Nas últimas se eu não me engano, 3 ou 4 mensagens que nós vemos compartilhando com vocês sobre encontros com Jesus, todos
os personagens bíblicos que estiveram com Jesus, passaram a seguir a Jesus, tiveram uma nova vida, tiveram as suas vidas modificadas. Esse jovem rico, não. Que estranho. Por mais que ele estivesse ali, frente a frente, com Jesus, conversando com Jesus, falando com Ele, guardando os mandamentos, honrando o pai e mãe, ele não seguiu a Jesus. E por que não seguiu a Jesus? Primeiro, apego às riquezas. No verso 21 e verso 22, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Em nenhum momento ele falou para Jesus que ele tinha muitos bens, mas o Senhor Jesus conhece os nossos corações, as nossas mentes, os nossos pensamentos, e Ele sabe muito bem aonde está firmada a nossa esperança. E aquele jovem, ele tinha uma esperança voltada para a lei judaica, e para as riquezas. E ouvindo isso, diz a palavra de Deus lá no verso 22, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ah, querido, como é triste uma pessoa estar tão próximo do reino, mas sem salvação. E esse jovem estava assim, tão próximo, mas tão próximo, que com certeza ele podia sentir o cheiro de Jesus, o calor de Jesus. Ele ouvia a voz de Jesus ao seu ouvido, falando com aquelas palavras mansas, aquelas palavras de amor, mas também uma palavra forte, de mudança, que ele precisava ter na vida dele. Jesus falou para ele: olha, ainda lhe falta alguma coisa. Talvez Jesus esteja falando para você nessa noite: olha, Paulo, Marco, Marcelo, Heloísa, João, Joana, olha, tudo bem, você vai à igreja, você lê a Bíblia, você guarda os mandamentos, mas ainda lhe falta alguma coisa para que esse encontro que você está tendo comigo surta efeito na sua vida. É assim. Dia a dia, dia após dia, momento a momento, e nós vamos ganhando e vamos caminhando. O apego às riquezas afastou aquele jovem de Jesus. Muito triste. Jesus conhecia os pensamentos do jovem rico. Ele tentou se justificar. O jovem tentou se justificar dizendo que cumpria a lei. Olha, eu cumpro a lei judaica, Jesus, mas a mesma lei só condenava. E é por isso que o Senhor Jesus veio e morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Porque nada que fazemos pode nos salvar. Somente pela graça, somente pela fé em Jesus, nós podemos ser salvos. Amém? Glórias a Deus. Os valores do jovem rico não eram os valores de Deus. Não era, irmãos. Ele não tinha no seu coração aquele sentimento de amor, de fidelidade à palavra de Deus. Não! Ele conhecia, mas não vivia. Quantas pessoas estão assim? Conhecem, mas não vivem. E se você não vive o que a Bíblia lhe diz, você está igual a esse jovem rico. Ele era um fiel cumpridor da lei judaica e se justificava como íntegro, ao se espelhar naquela lei. Ele achava que só aquilo resolveria. E Jesus sabia o que ia no coração dele. Por isso que Jesus falou: olha, você guarda os mandamentos? E ele, de uma forma assim,
deu aquela entrada, né? Ah, Jesus, qual que você quer que eu diga que eu sigo? E Jesus falou, honra o pai e mãe, né? Jesus foi falando os mandamentos, não matarás, não furtarás, e ele deve ter pensado, tirei 10, né? Porque eu sigo tudo isso, Senhor Jesus. Ainda lhe falta alguma coisa. Pobre homem, o encontro com Jesus não mudou em nada a sua vida. Nada. E a partir daquele momento, ele baixou a sua cabeça e foi embora. Saiu de casa. Foi embora. Deixou o Senhor Jesus ali e não deu mais atenção, não quis conversar mais, porque ele tinha na sua mente, no seu coração, um Deus que não era o Deus da Bíblia, era o dinheiro, eram as riquezas. Não adiantava de nada decorar de ponta a ponta a Bíblia, a palavra de Deus, se ela não estiver fazendo efeito no seu comportamento, nos seus pensamentos, na forma de agir, na forma de falar, na forma de tratar as pessoas. Por isso Jesus falou para ele, olha, pega tudo que você tem, vende e reparta com os pobres. Eu não sei qual o seu problema, a sua dificuldade, mas você sabe. E o Senhor Jesus, nessa noite, está falando ao seu coração e ao meu coração. Olha, ainda lhe falta alguma coisa. Vai, largue isso, pare com isso e siga-me. Amém? Esse encontro foi um encontro que não surtiu efeito. Ele foi embora pelo caminho. O segundo encontro que eu quero conversar com você nessa noite é interessante porque esse personagem bíblico, né, virou, não vou dizer chacota, né? Esquece a chacota, tá, irmão? Mas ele virou um dizer, né? Fulano é como Tomé, tem que ver, né, e tocar para crer. Mas eu quero tirar desse encontro de Tomé com Jesus uma mensagem muito importante para a minha vida e para a sua vida. Abra sua Bíblia nesse segundo texto que nós vamos estar lendo nessa noite, lá no Evangelho de João, capítulo 20, e eu vou voltar de novo dentro dessa série Encontros com Jesus, num momento muito importante da vida do Senhor Jesus. João 20, de 19 a 28. Diz assim a palavra de Deus: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé:
coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque em meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Tomé foi liberto. Tomé enxergou e viu que realmente Jesus Cristo estava ali com ele. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Ele já tinha encontrado com Maria, ele já tinha encontrado com outras pessoas, e pela primeira vez, Jesus encontra com os seus discípulos. Discípulos esses que nesse momento da história eram 10 que estavam ali reunidos. Ali ainda faltava Judas, que se enforcou, não estaria ali mesmo, e o 11º discípulo, que era Tomé, que por algum motivo que a história não nos conta, ele não estava ali presente na sala naquele dia. Tomé não estava ali naquele primeiro encontro. E quando Jesus chegou, nos diz a palavra de Deus que Jesus não bateu na porta, Jesus não entrou pela janela, mas de uma forma milagrosa, Jesus se transpôs entre as paredes e se apresentou aos discípulos. A palavra de Deus nos diz que aqueles homens ficaram atônicos, ficaram sem saber o que estava acontecendo, porque eles estavam ali presos, trancados, com portas fechadas, janelas fechadas, com medo dos judeus, porque estavam querendo matá-los. Havia ali muito temor, muita tristeza, porque Jesus tinha morrido. E eles estavam esperando que Jesus viesse a ressuscitar. Mas Tomé não estava ali. Então, a primeira coisa que a gente pode falar desse encontro com Jesus e Tomé é que esse encontro aconteceu aonde? Em casa. Por isso que eu falo para você, e falei no início dessa mensagem, fique em casa. Fale aí para o seu irmão, fale para a sua esposa, para o seu filho, para o seu amigo que está assistindo este culto. Fale para ele, fique em casa. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, verso 19, estando os discípulos reunidos a portas, o quê? Trancadas. Aonde eles estavam? Eles estavam em casa. E foi a primeira aparição de Jesus aos discípulos. Mas Tomé não estava ali naquele lugar. E no verso 26, pela segunda vez, mais ou menos 8 dias depois, ou uma semana depois, como você queira, Jesus reaparece de novo, aonde? Em casa. Verso 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé agora estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, preste atenção, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Como eu disse, eles estavam em casa. Os dois momentos acontecem em casa. Por quê? Em casa nós somos autênticos, sem máscaras. Em casa você fica tentando falar bonito, né? Arruma o seu cabelo, passa, né? Lógico, vai tomar um banho, coisa e tal, mas você vive assim meio sem cuidado. E muitas das vezes há pessoas que são de uma forma na igreja e em casa são outras totalmente diferentes. E é isso que eu quero falar para você. Em casa nós somos autênticos, sem máscaras, porque não tem pessoas que não são os nossos familiares ao nosso redor. Nós somos nós. Quando nós estamos na rua, no trabalho ou no ônibus, muitas das vezes nós somos comedidos, né? Somos retraídos, ficamos quietinhos, temos cuidado com a forma de falar, né? De agir. Mas em casa, muitas das vezes,
nós falamos de qualquer forma e agimos de qualquer forma. É preciso mudar. É preciso fazer com que dentro da minha casa eu tenha um conhecimento, um encontro com Jesus, aonde é o meu lar, aonde eu moro, seja um lugar de paz, de harmonia para mim e para a minha família. Em casa fazemos e falamos o que realmente pensamos sem reserva. Em casa vivemos bons e maus momentos da vida, não é verdade? É em casa que recebemos a notícia da morte de uma pessoa. É em casa que vivemos a alegria do nascimento de um filho, de um emprego novo, de alguma coisa diferente. É em casa. É em casa também que ficamos frustrados, ficamos tristes, ficamos cabisbaixos e somos realmente o que somos. É em casa. Em casa podemos falar com o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse, olha, entra no seu quarto, fecha a porta, e ore, e fale comigo. Coloque suas lágrimas no seu colchão, no seu travesseiro, de portas trancadas, sem que ninguém ouça, e diga as suas angústias, os seus temores, as suas preocupações. É em casa que você pode ter o encontro verdadeiro com Jesus. Fala aí, fica em casa. Segundo, esse encontro, gerou dúvidas. Sim, queridos, esse encontro de Jesus com os discípulos gerou dúvidas. E por que não iria gerar? Era um momento de muita dor. Jesus tinha morrido, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, os guardas estavam atrás dos discípulos, queriam pegá-los, aprisioná-los. Então, existia muita angústia, muita dor. E aí, querido, é maravilhoso quando nós vemos Jesus entrando por aquela casa, sem bater na porta, sem bater na janela, como que entrando juntamente na dor daqueles discípulos e falando para eles, olha, eu estou aqui com vocês no momento de dor. Amém? É assim, Jesus está contigo no momento da sua dor. E Jesus estava ali, em casa com eles, segurando a mão deles, entendendo o que estava acontecendo, o que eles estavam passando. Era Jesus. O verso 24 e 25, a palavra de Deus nos diz, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. O verso 25. Os outros discípulos lhe disseram, olha, vimos o Senhor Jesus. Mas ele disse, se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. Foi isso que Tomé falou para os seus amigos, dentro de casa. Olha, eu não vou crer. Vejam como ele foi autêntico, como ele foi verdadeiro. Dúvida, você não tem dúvida? Eu tenho. Só que muitas pessoas não têm a coragem de Tomé, de pegar e falar, eu não crerei se eu não ver, se eu não tocar nas marcas das mãos de Jesus, se eu não tocar do lado de Jesus. E acontece muito isso na igreja, muito isso em casa. Pessoas que têm dúvidas, primeiro que elas não falam. Segundo, se falam, muita gente, bota ela de lado, não quer nem chegar muito perto daquela pessoa, porque ela fica levantando dúvidas, porque ela tem que entender. Como você vai entender uma coisa se você não perguntar?
E às vezes nós deixamos essas pessoas de lado, não é nem porque não queremos andar com elas, mas é porque nós também não sabemos responder à dúvida delas. E Jesus sabia qual era a dúvida de Tomé. Aqueles outros discípulos que encontraram com Jesus, primeiramente, antes de Tomé, estavam tirando a maior onda, mas Jesus, ao estar com eles, o que Jesus mostrou? Né? Olha lá aqui ainda no texto que lemos, né? Vamos subir aqui, Lucas 20, verso 20, olha só o que diz. Tendo dito isto, o que Jesus fez? Para eles entenderem e verem que era o Senhor Jesus. Ele mostrou-lhes as mãos e os lados. Os discípulos se alegraram quando viram Jesus. Eles estavam tirando uma onda lá com Tomé, falando bem assim, irmão, desculpa o palavreado, mas eles também só creram porque Jesus mostrou as mãos e o seu lado. Mas Jesus não estava preocupado com isso somente. Jesus estava preocupado em falar para eles: olha, eu sei do sofrimento de vocês, e eu vim aqui nessa noite falar para vocês que a paz seja com vocês. Jesus sabe do que precisamos. Jesus sabe das nossas dúvidas, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e Ele está pronto para nos ajudar. Tomé não estava em casa. Buscar soluções fora de casa pode gerar dúvidas. As nossas casas são locais de nós nos encontrarmos com Jesus. E foi assim. Tomé foi franco, Tomé foi verdadeiro, Tomé foi a pessoa que teve a coragem de dar o passo à frente e expor a sua dúvida e o seu sofrimento. O que você está passando essa noite? Você não tem dúvidas? Você não está com problemas, com dificuldades? Você tem medo de falar? Não tenha. A Bíblia nos diz que nós devemos confessar os nossos pecados para sermos perdoados, para sermos ajudados. E foi isso que Tomé fez. O terceiro ponto que podemos tirar desse encontro é que Tomé expôs a sua dúvida a Jesus e foi amado por ele. Verso 20. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Verso 25. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do lado, eu não queria crer. E é interessante, o que aconteceu? Jesus chega perto de Tomé, lá no verso 27, e diz assim: ô Tomé, Tomé meu filho, vem cá Tomé, seja crente, levante, chegue perto de mim. Eu sei qual é a sua dúvida, eu sei qual é o seu problema, Tomé. Vem cá, Tomé, toca aqui nas minhas mãos, veja as marcas do prego, sou eu mesmo, Tomé. Toca aqui do lado onde o guardião enfiou a lança e veja, Tomé, sou eu, Tomé. E Tomé, vendo que era o Senhor Jesus, no mesmo momento, ele gritou: Senhor meu e Deus meu, aleluia. Ele entendeu, irmão, ele compreendeu que Jesus estava ali, na casa onde ele estava, junto com ele, junto com seus amigos, porque Jesus amava os seus discípulos demais, assim como ele ama a você e a mim.
E Ele não se importa se você está com dúvida, se você está em pecado. Ele só quer que você dê um passo à frente e diga: Senhor, se eu não ver, eu não creio, me mostre. E Ele vai mostrar as suas mãos furadas, por amor a você e por amor a mim. Ele vai mostrar a você o seu lado furado, por amor a você e por amor a mim. Lá na carta de Judas, esse Judas não é o Judas que traiu Jesus, mas o Judas, irmão de Jesus. Lá em Judas capítulo 1, essa carta tem apenas um capítulo, verso 22, diz assim a palavra de Deus: tenham compaixão daqueles que duvidam. É a Bíblia que fala, nós temos que amar essas pessoas, nós temos que cuidar dessas pessoas, assim como Jesus fez. E Judas vai ali e carimba na sua única carta, na sua única escritura, no seu único capítulo: tenham compaixão daqueles que duvidam. Não tenha medo do seu irmão que duvida. Não se afaste dele, ande com ele, mostre para ele, não deixe ele sair de casa, não deixe ele ir embora da igreja, porque ele está com dúvidas. Dúvidas se tiram em casa, dentro da igreja, no seu lar, juntos, lendo, estudando, em comunhão um com os outros. Só assim você pode alcançar o amor de Jesus. Você pode compreender e entender. Jesus mostrou as mãos e o lado aonde foi ferido, tanto para Tomé quanto para os outros discípulos. Não foi só para Tomé, queridos. O mais importante desse encontro é que, mesmo com dúvida, Tomé ficou em casa e continuou junto com os discípulos. Ele não foi embora. Ele poderia, quando ele voltou e os discípulos falaram: olha, Tomé, tu perdeu, hein? Jesus veio, falou com a gente e foi embora. Ele podia se sentir rejeitado, ele podia ter se sentido traído, mas, irmão, ele não ficou de mimimi, qual o pessoal fica hoje em dia. O reino de Deus não aceita mimimi. Ou você é servo de Deus, ou você não é servo de Deus. Fica em casa, continua na sua igreja, continue ao lado do seu pastor, apoiando ele, caminhando com ele, estudando a Bíblia com ele, e as dúvidas serão sanadas, serão respondidas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que está em minha vida e em sua vida. Amém? Fique junto, não vá embora. E ele continuou ali, em casa, junto com os discípulos, até encontrar com Jesus e expor a ele as suas dúvidas, as suas angústias, sem ter medo de ser repreendido. O que você quer ser nessa noite? Diga para mim. Você quer ser o jovem rico ou você quer ser o Tomé? Talvez hoje, nesse culto da vitória, o último culto da vitória do mês de outubro, nós estamos aqui trazendo um Tomé que talvez você nunca tinha pensado dessa forma. Irmão, ele era um homem corajoso, ele teve coragem de expor o seu problema no altar de Deus, e não como aquele jovem rico, covarde, que abandonou tudo e foi embora. Qual a sua dúvida? Você está em casa ou tem fugido do seu lar? Abra o seu coração, pois hoje você está no lugar certo, na casa certa, e Deus quer derramar sobre você o Espírito Santo, e Ele vai te ajudar. Não saia de casa. Há muitos lares sendo desfeitos, casamentos destruídos, porque as pessoas preferem sair de casa e ir embora, achando que vai resolver
mas não vai resolver. Só em casa você pode resolver os seus problemas, as suas dificuldades. Eu quero ainda deixar João capítulo 14, verso 6 ou verso 26, agora eu não lembro, mas diz o seguinte a palavra de Deus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Fique em casa, pois é melhor lugar para resolver os problemas e ser feliz. Declare nessa noite junto comigo, em nome do Senhor Jesus: Senhor meu e Deus meu. Vamos orar? Pai, nós te somos gratos, Deus. Te louvamos por essa palavra tão forte, verdadeira, que falou a minha vida, e eu tenho certeza, Deus, que está falando a vida do meu irmão que está nessa noite assistindo o nosso culto da vitória. Pai, em nome de Jesus, nós queremos repreender todo o mal, toda a dificuldade, todas, Senhor Deus, artimanhas do diabo para fazer com que aquela pessoa abandone o seu lar, a sua casa, porque ele está cheio de dúvidas, porque ela está cheia de dúvidas também, quer ir embora da igreja, embora da sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, abra o seu coração e receba todas essas pessoas que estão com dúvidas, que eles possam abrir a sua mente, o seu coração, e possam falar, possam gritar, possam chorar, mas que possam sanar as suas dúvidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você quer pedir oração, coloque o seu nome aí no nosso zap que está aparecendo aí na tela. Se você quer falar conosco, se você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, deixe aí o seu contato, que alguém entrará em contato com você durante esse final de semana e estará orando com você. Fique em casa, não vá embora. Jesus te ama muito. Que Deus te abençoe. Paz.